O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais uma edição do programa Camaçara em Debate e hoje vamos falar como superar dificuldades nos relacionamentos modernos. Para essa discussão, os nossos convidados são Ana Rosa Uzeda, ela que é psicanalista e neuropedagoga, e Luciano Cairuz, filósofo e psicanalista. E você também é o nosso convidado. Desde tempos remotos, homens e mulheres reclamam das dificuldades nos relacionamentos. As queixas são sobre traição, individualismo, inversão de papéis e por aí vai. Mas, afinal de contas, quem está com a razão? Com a palavra, os especialistas no assunto, e eu começo aí justamente com o doutor Luciano. Olá, Jane, olá a todos os espectadores, mais uma vez aqui, é um prazer enorme, né? É uma discussão bastante interessante. Essa aí é uma discussão antiga, a famosa guerra dos sexos, né? Entender quem tem a razão. Bom, a razão, a gente parte do princípio que na individuação do sujeito, num casamento, ambos têm culpa e ambos têm a posição de vítima. Não existe razão para ninguém. Nesse caso, se existe algum conflitamento no relacionamento, obviamente a culpabilidade ou a responsabilidade pelo sucesso abarca ambos, né? Veste os dois, então... Bom, eu vou perguntar agora, Ana Rosa, o seguinte. Ana, há um velho ditado que diz que todo homem trai. Isso é verdade e por quê? Como, né, o Luciano já falou, não existe assim essa questão da culpa no casamento e a questão de só o homem trair. Verdade. Hoje em dia, inclusive, no mundo em que nós estamos, a mulher também, hoje ela passa por essa questão também, se começarmos a falar da questão de traição. A mulher também trai. O homem trair não é só o trair porque ele saiu com uma outra mulher. Tem traição de várias maneiras. Vamos citar algumas. Basta você pensar numa outra, então já é uma traição ou não. Então só o homem trai, a mulher também não faz? Faz. Os desejos não estão para os dois? Então o desejo está para o casal. E nessa questão de traição, como é que ficam agora os tempos modernos? Por exemplo, internet, Facebook, Orkut, Twitter, tudo mais. Como é que fica isso, essa questão da traição, Luciano? A sociedade, a gente tem abordado muito essa questão da transformação, né? E uma coisa que fica muito latente, essa coisa da transformação social. E em termos de sexualidade, já havíamos tratado uma outra ocasião, desde a década de 60, né? Essa revolução sexual que aconteceu com a década de 60, onde o romantismo ele passa a ter um espaço maior na sociedade, onde o amor passa a ser tema, né, das principais histórias de relacionamento. Porém, com o desenvolvimento, com o afloramento da sociedade, onde o homem ele adota uma nova posição, a mulher adota uma nova posição, né? O homem de antes não é mais o homem de hoje, o homem de hoje não tem nada a ver com o homem de antes, né? A mulher ela está mais disposta a viver. A mulher de hoje, ela não se contenta com essa posição de dona de casa, que está ali para fazer comida, que está ali para lavar a sunga do marido. Eu tenho certeza que tem muitas agora em casa, né, aí falando, é isso mesmo, doutor, e tal, porque realmente a mulher quer um espaço para ser feliz. E o gozo, o ser feliz, né, o ter prazer, está justamente no conceito da individuação, da individualidade. E uma relação... Hoje, ela não pode ser um caminho de mão única, tem que ser mão dupla, tem que ter troca.
Então a mulher, ela está mais predatória, ela está mais disposta a evoluir, ela quer produzir mais, ela quer crescer mais. Então ela não se enquadra mais nesse tabu social, nessa coisa da família, não. Ela quer ser mãe, ela quer ser esposa, mas ela quer ser empresária, ela quer ser motorista, ela quer ser diversas coisas na sociedade que venha produzir para ela essa sensação satisfatória. A gente sabe uma coisa, que as mulheres, principalmente, ainda tem muita mulher sonhadora, que sonha com um marido fiel, com um lar maravilhoso. É verdade, e aí tem aquelas que param, diz assim, a minha mãe já me avisou que quem quiser homem fiel tem que fazer de barro. Então isso faz jus mesmo ao ditado. É da natureza do homem, todo homem trai ou tem as exceções? Não concordo com essa posição, acho um pouco injusto o gênero masculino tomar essa... É porque a sociedade ela é paternalista, a sociedade ela é patriarcal, é machista, né? A sociedade é machista, então é o homem. Só que, na verdade, a gente hoje vive a sociedade das formas, onde uma maré de novas ideias, uma maré de novas descobertas, tanto para o homem como para a mulher, uma mudança, um transe social muito grande, que não tem mais essa coisa de um homem trai. Eu acho que ambos, o ser humano, a gente pode classificar o ser humano como um ser que tem em si mesmo um instinto predatório e busca o prazer, tá? Só que a ideia, a palavra do prazer, ela tem causado um conflito muito grande na sociedade, porque muito embora sexo e amor venham a compor diversas melodias, ambos são coisas completamente diferentes no contexto da relação. Então hoje o que está acontecendo? As incompatibilidades dentro do casamento está acontecendo porque normalmente discutir relação era uma coisa muito própria da mulher. A mulher que quer discutir relação, a mulher que quer saber por que a situação está daquele jeito, quer tentar viabilizar uma melhoria. E o homem, ele não, ele é mais retraído para essas questões. Então, desde que a obtenção do prazer passou a ser um tema, porque antigamente essa posição da família, do marido que está ali para trabalhar, para sustentar a casa, sustentar os filhos, isso é suficiente. Ele chega à noite, dá um beijinho na testa, um beijinho na boca, né? Mas isso é suficiente. A mulher hoje, ela quer algo maior, tanto quanto o homem também. Então, desde que o prazer passou a ser um tema importante, isso causa o que a gente chama na psicanálise, principalmente na psicanálise de Pierre Bengozi, uma desmalhagem. O que é essa desmalhagem? Seria um termo utilizado justamente para caracterizar essa desfiguração da família padrão. Essa coisa da mulher, do homem, né? E a mulher que está ali para ser esposa, para lavar roupa, para fazer comida e para esperar ele. Olha, o título do programa de hoje é Como Superar Dificuldades nos Relacionamentos Modernos. E eu comecei pela questão traição, porque ainda é uma dificuldade que muitas pessoas, né? Tem aquela questão, por exemplo, o homem, é muito mais fácil para o homem trair, mas na minha visão, vocês que são especialistas podem concordar ou não, mas nenhum homem ele quer sonhar que ele está sendo ou foi traído. Ninguém quer ser traído. E para muitas pessoas superar a dor de uma traição não é nada fácil. A gente vê, por exemplo, a gente está falando de tempos remotos, você vê o romance de Jorge Amado, tem aí Gabriela. A gente vê que Dona Sinhazinha traiu o coronel e acabou pagando com a vida, porque nenhum coronel aceitava naquela época, aliás, a mulher que traísse, pagava com a vida. E hoje você já vê ainda tem pessoas que preservam essa questão e até mesmo homens que não querem nem sonhar que a mulher o traiu. Imagine a mulher saber que o homem, né, traiu ela. E hoje ainda tem a questão do homossexualismo. Tem mulheres que, meu marido me traiu, peguei meu marido com outro homem, ou o papel inverso, homem que diz, poxa, minha mulher me traiu, flagrei minha mulher com outra mulher. Como é que fica essa questão? Na realidade, a traição, né, ela machuca em qualquer âmbito, seja no relacionamento de marido e mulher, seja no relacionamento de amizade. Você ser traído dói, né? E, como o Luciano falou, essa questão do relacionamento que você diz de marido e mulher, como o homem ele se sente quando ele é traído, não é só naquela época, né, dos romances. Hoje em dia ainda o homem não aceita. Ele pode trair, mas jamais ele quer imaginar em ser traído. Ele acha que a mulher, sim, ela
pode ser submissa. Ainda tem a questão de que a mulher deve ser submissa, que ela tem que estar em casa, cuidando da casa, dele e dos filhos. Não é isso mais que a mulher quer, só isso. Ela tem muitas mulheres que ainda têm muito prazer em retornar do trabalho para casa, cuidar da casa, de filho, de marido e dar conta de tudo. Mas a traição incomoda os dois, né? Então, assim, você sabe que você se dedicou à sua família e você foi traída. Aí você diz aonde eu errei para ser traída. Deixei de fazer o que por meu marido, deixei de fazer o que por minha família. E na realidade, não existe assim a sua culpa do que você deixou de fazer. Foi o conjunto, foi o contexto da vida conjugal. Em algum momento aconteceu um deslizezinho no relacionamento que deu margem ou a um ou ao outro trair. Eu comento com o Luciano que quando eu saio, eu fico nos restaurantes olhando os casais. Você não vê os casais mais conversarem. Então, eu não consigo entender como é que você está casada e você não conversa, você sai para almoçar, para jantar e você não conversa com seu marido. Então, você passa todo o tempo, faz a sua refeição e depois você vai embora. E vocês não conversaram. Então, eu canso agora de ficar observando isso. Então, eu olho para um, eu olho para outro. Seja casal novo ou casal idoso, não conversa. Agora, quando você vê namorado, conversa. Isso porque é o que o Luciano falou, a questão do romantismo. No início tem todo o romantismo. Tudo são flores. Isso, né? Todo cuidado. Mas o que é que acontece? Mas dá para manter No meio, isso. hein? Dá para manter, né? É isso, no meio da relação você pode manter, você pode continuar mantendo esse romance. Mas eu não sei por quê, né, que não acontece isso. Então, o que custa? Você acordou, seu marido já saiu e tal, de repente você manda uma mensagem para ele de bom dia, como vai? Você está bem? Se ele não vem almoçar em casa, você ligar preocupada, você almoçou, não almoçou, como está o seu dia? Se fosse namorado, faria. E vice-versa, o homem também tem essa preocupação, mas isso não é né? só a esposa fazer, né? Ter a troca, porque casamento é troca. Eu tenho uma pergunta aqui, Casamento é inclusive, sobre essa questão da traição, do Beto, do Inocop, que diz assim, é verdade que as mulheres hoje estão traindo mais do que os homens? Doutor Luciano. Olha, essas colocações, né, que trazem a ideia da guerra dos sexos, né, quem está traindo mais, o homem ou a mulher? Gente, vamos entender uma coisa, hoje é importante entender assim, tanto o homem quanto a mulher tem essa predisposição de buscar o prazer. A ideia do prazer, tá, da satisfação, ela não está só no contexto carnal, do sexo, não, mas no contexto do fantasmático, fantasioso, da criação, né, do imaginário, do real imaginário que a gente cita Lacan para essa questão, o real imaginário e tal. Então, aquela pessoa que ela vive algo não ideal para si, ela busca, isso é do ser humano, então tanto homem quanto mulher. Hoje a mulher, vamos entender uma coisa, aí vem assim, a mulher está atraindo mais do que o homem, a gente volta para o contexto machista. Por quê? Em toda a história da humanidade, o homem sempre foi livre. Vamos falar em termos de liberdade. Liberdade, o homem é livre. Então o homem é livre para ser homossexual, o homem é livre para trair, o homem é livre para ter 3 mulheres. Tem países que o homem tem 3 casamentos e a mulher não, ela nunca foi livre. Tá? A mulher nem culturalmente, nem no contexto social em geral, ela não tinha essa liberdade de poder fazer. Né? Há uns 15 anos atrás, o homem que saía com muitas mulheres era o cara bom, era o pegador, era o bambambam. E aquela mulher que de repente ela se interessou por mais de um homem, os adjetivos, né, são os piores possíveis. Então, a ideia de a mulher trair mais, a gente acaba voltando para o contexto machista, porque não é que a mulher está traindo mais. Hoje, a mulher está adotando uma posição mais predatória. Ela está adotando uma posição mais independente. Podemos dizer que ela ficou mais esperta. Isso, a mulher ficou mais exposta, ela saiu de casa. E saiu de casa. Ela saiu de casa, aquela personagem da Bibi,
Lembra aquela novela das 8, a Bibi, que foi muito criticada, né? Aquela mulher rica que saía com diversos namorados bonitões e tal, e toda independente. Aquilo ali é um grito da sociedade feminina. Ok, tem mais uma pergunta aqui. A Edna da Glebaé quer saber o seguinte: é possível superar a dor de uma traição? Como, Ana Rosa? É De que possível. forma? Como eu já disse, né? A traição, você tem traições diárias e é possível. Você tente. Eu acho que, como nós já falamos até, a traição, ela nunca é unilateral assim. A culpa não é só de um. Ela aconteceu por algum motivo dos dois. Então você tenta ver aonde está a sua parcela de culpa para que essa traição tenha acontecido. E quando é do instinto do homem mesmo fazer isso? Tem homem que a mulher pode fazer o que for, mas ele é aquele tipo, né? A gente voltou pro machismo. Isso. Volta para O machismo, porque o homem, né? Não, mas tem homem que é característica dele. Eu conheço Não, um tem ser mesmo humano que é assim. que eu não vou citar nomes, né? Mas eu tenho um colega que é extinto. Só se sente bem tendo um aqui, outro ali, lá vai. E aí? Fazer o quê? Como é que essas mulheres agem nessa situação? Essa pessoa que quer ter uma aqui, outra ali, é uma pessoa solitária, digamos, em si mesma. É uma pessoa que não se acredita e precisa se autoafirmar de alguma Ela vive maneira. na eterna busca, né? É uma busca eterna. Agora, essa questão da fantasia, da busca do prazer e a infidelidade hoje está instalada no gênero masculino e está instalada no gênero feminino. Olha, esse assunto tá dando o que falar mesmo, viu? Olha, gente, apesar de tantas reclamações entre os casais, né? 8 entre cada 10 pessoas sonham, né, em encontrar a sua cara metade e formar um lar feliz, com direito ao sonhado felizes para sempre. Ainda tem gente que sonha desse jeito. Agora, qual seria a receita para isso? Olha, é difícil, mas é assim, eu estava até comentando hoje de manhã, eu conheço um casal, amigo do Rio de Janeiro, porque assim, olha, eu quero deixar claro aqui, viu, povo, que não é minha opinião, eu não estou dizendo que é isso que eu penso, que é isso que eu acho que tem que ser, né? Mas assim, a ideia do certinho, tem até um poema de Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala do certinho, e que na verdade o certinho faz tudo certinho, chega na hora certa, faz tudo certo, fala tudo certo, e às vezes a gente precisa de alguém errado, né? Então assim, eu acho que o casal ele tem que buscar ser certo e ser errado um pro outro. Eu acho que o homem, ele precisa ser amigo, ele precisa ser marido, ele precisa ser um mantenedor, claro, mas ele também tem que ser amante, ele tem que ser namorado, ele tem que ser criativo. Eu acho que a sexualidade do casal tem que ser muito explorada. Dentro de um quarto, o casal tem que ser livre um pro outro, né? Então, tem esse casal que eles vivem há 15 anos, tá? Tem uma vida marital, entre aspas, porque ela tem o apartamento dela, uma advogada independente, tem o carro dela, a casa dela, o dinheiro dela. Ele é engenheiro, tem a vida dele, o apartamento dele. Um dia um dorme na casa do outro, tem essa coisa, e tem semana que eles cismam, falam assim, olha, a gente tá muito junto, vamos ficar essa semana sem se ver e vamos namorar só por torpedo. Aqui em Camaçari tem casos assim, é o famoso namorido, cada um mora no seu canto. Pronto. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre os casais que vivem uma relação namorido, né? A gente sabe que os relacionamentos mudaram muito com o passar dos anos e como superar as dificuldades nos relacionamentos modernos. É o que a gente está debatendo e daqui a pouquinho voltamos com mais novidades para você.
Estamos de volta com o programa Camaçara em Debate, hoje falando como superar dificuldades nos relacionamentos modernos. O programa de hoje, ele visa levar o público a uma reflexão profunda sobre questões amorosas e também entendimento do seu eu. É para você se conhecer melhor. E a gente sabe que são muitas as reclamações, tanto por parte dos homens quanto das mulheres. Ah, meu relacionamento não tá bom, o que foi que houve? Ah, meu marido, ou então, minha mulher. É muito fácil colocar a culpa no outro, mas reconhecer os próprios erros é difícil, né? Muito. Por quê? É difícil porque, na realidade, você acaba espelhando, né? Você consegue ver o seu erro, mas você identifica no outro. Então, você não quer acreditar que você é igual ao comportamento que você abomina. Então, a pessoa fez algo de que você é altamente contra, mas que na realidade é você quem age dessa maneira. Então, é mais fácil você culpar o outro do que você assumir o seu erro. E pelo que o doutor Luciano falou no bloco anterior, o namorido seria uma saída nessas relações modernas para você conseguir superar as dificuldades. Tem gente que diz, olha, no início tudo são flores, na época de namoro, beijinho, abraço, porque depois que casa muda? Será que é o fato? Algumas mulheres passam a dormir, o homem na época do namoro, um só vê outro bem arrumadinho, bem cheiroso. Aí porque quando casa a mulher só quer dormir de bob na cabeça, um lenço na cabeça, cada um vê a cara do outro como acorda, o homem acaba ficando desleixado. O que seria? Seriam os hábitos que não se está acostumado a ver na época de namoro? E o namorido seria uma das soluções para poder driblar isso? Bom, o filósofo já dizia, o hábito faz o doce o amargo, o bom e o mal, no final tudo é átomo, tudo é vácuo. A verdade é que hábito é uma palavra-chave nessa questão, porque, como eu disse, o ser humano ele vive de prazer, ele quer ter prazer. Então, essa obtenção do prazer na relação do começo, ela passa pelo crivo de você entender que a pessoa ela tem 3 vidas. Ela tem a vida pública, ela tem a vida particular e a vida íntima. Então, quando você conhece alguém, quando você penetra a intimidade desse alguém, a coisa muda de figura. No namoro, é o espaço que você tem para fantasiar, que você tem para criar. Freud já dizia que a paixão é você desejar aquilo que você mesmo criou. Então, no namoro é isso, você fantasia. Quando você entra no campo do convívio, você quebra um pouco essa fantasia. Quando você casa, aí é diferente, porque dividir o mesmo chuveiro, dividir a mesma cama, o mesmo fogão, o mesmo ambiente, não é uma coisa fácil. Porque você vai perceber no outro que existem falhas, que existem limitações. E é claro, você precisa se adaptar a essas limitações. Você precisa amar o erro do outro. Seria esse o conceito, a concepção de amor no seu sentido amplo. É aceitar o outro como ele realmente é. Agora aí é que tá. Muitas vezes, para a pessoa aceitar o outro como ele realmente é, ela quebra o campo do mito. Porque você se apaixonou por alguém, esse alguém para você é o máximo, esse alguém tem todo alguém que você projetou. Que você projetou. E aí quando você é obrigado a lidar com o erro dele, você automaticamente você desconstrói o mito. E aí você vive com a parte real do humano. E os casais, eles não conseguem separar isso. Esse mito e esse humano precisam ser separados e, de certa forma, preservados. Então, é por isso que tem muitas frases que tem gente que diz assim, se no início eu soubesse que você era assim, a gente não estava junto hoje. É verdade, é verdade. É porque você projeta no outro, né? Você fantasia, então você cria muito, né? Em cima do outro. Como é que você vai querer? O que é que dizem? Eu quero um marido perfeito, um homem que não me traia. Né? Tá difícil. E a mesma coisa o homem diz, eu quero uma mulher perfeita, uma excelente dona de casa, uma maravilhosa mãe. E nós sabemos que somos seres humanos e precisamos dar conta de tudo, tanto o homem quanto a mulher. Então, você projeta no outro toda uma fantasia, você fica no mundo imaginário. Quando você vem para o mundo real, aí sim, né? Você tem o impasse e, como disse o Luciano, você se assusta, você não está acostumado a viver com isso. E tem essas quebras nas relações. Bom, antigamente a gente via a união conjugal como, vamos ao altar, né?
vamos unir as nossas escovas de dente e vamos viver até que a morte nos separe. Hoje a gente vê muitos casamentos, as pessoas que casam hoje, amanhã já está separado, daqui a alguns meses, e o doutor Luciano falou da relação namorado, que é uma relação mais moderna. O cantor Lulu Santos, por exemplo, tem uma relação desse tipo, onde o marido fica no seu canto, no seu AP, a mulher também no cantinho dela, e eles saem, vão para vários lugares, às vezes um dorme no apartamento do outro, e assim vão tocando a vida. Seria uma saída para superar as dificuldades? Esse relacionamento moderno dá mesmo certo? Como é que ficam os filhos nessa questão? Bom, vamos entender uma coisa. Você que está em casa ouvindo, vamos entender uma coisa. Eu não estou dizendo, tá, que a saída é você mandar seu marido sair de casa e, né, ele alugar um apartamento para ele, para você viver dessa forma. Vamos entender que o segredo tá em você alimentar o mito, tá entendendo, Jane? Você precisa manter o mito da coisa, porque é o seguinte, quantos maridos pega a sua esposa, se tem filho, deixa o filho com a mãe, com a sogra, com quem quer que seja, paga alguém para olhar, pega essa pessoa, leva para um resort bem afrodisíaco, com piscina, tá entendendo? E ali leva um bom vinho, mas um vinho de safra muito boa, e passa um fim de semana romântico e muito amoroso. Qual marido que hoje pensa em chegar de manhã, acordar de manhã, né, fazer um café da manhã na bandeja com aquele suporte, botar frutas, botar uva, botar um suco e chegar na cama, acordar sua esposa com um cafuné, com cheiro, com elogio, com uma brincadeira e ela se recostar e botar o café para ela. Isso não é mito, isso não é lenda. Existem pessoas que fazem isso. Então, quando o casal consegue separar o mito da realidade, aí é possível esse namoro, essa fantasia, esse romantismo, porque ele se associa ao sexo, porque assim, o cara tem que ser o príncipe dela nesse contexto, tem que ser o protetor, tem que ser o cavalheiro, o mantenedor da casa e tem que ser um homem sexualmente ativo. Eu digo O bom hoje, amante. Um bom amante. Hoje eu digo, o homem que é esquivo na sexualidade, ele deixa a desejar e o casamento dele sofre uma ruptura, uma desmalhagem muito grave, eu diria. Aí abre espaço para aquela velha frase, quem não dá assistência, abre espaço para a concorrência. Seria isso, doutora Ana Rosa? Sim. Mais ou menos Mais essa ou menos ideia. assim, né? Mais ou menos isso, né? Gente, tem uma pergunta aqui agora da Daniela e do Mangueiral. Ela diz o seguinte: quando a mulher é provedora da casa, isso afeta o relacionamento? Eu acho que sim. Em alguns casos, sim, porque ainda vivemos em uma sociedade machista. E tem casos onde a mulher é quem mantém a casa, e hoje em dia tem uma boa parcela, né, de mulheres que mantêm, e o homem, infelizmente, não consegue galgar algum patamar parecido com o dela, e ele começa a se sentir inferior. Exatamente por nossa sociedade ser machista. Ainda. Então, isso começa a criar um desentendimento no casal. Por mais até que a esposa, né, tente fazê-lo com que ele entenda que ele continua sendo o soberano da casa, mas que ela está ajudando da maneira com que ela pode para que tudo ocorra da melhor maneira, pelo menos financeiramente, dentro de casa. Mas isso causa um mal-estar. E se o casal não souber realmente tentar, o homem, não tiver uma estrutura psicológica equilibrada, o casamento termina, normalmente. E muitas vezes o homem nessa condição, ele tenta anular a esposa. Ele tenta fazer com que ela seja alguém menor, com que ela seja alguém pior, para que ele se sinta melhor. Maior. Então, quando isso acontece na relação, é outro ponto de desmalhagem, né? É um termo, deixo claro, muito utilizado por Pierre Bengozzi, não é meu não, mas eu acho um termo muito inteligente dentro desse contexto. Ok. O Robson da Glebacê, ele pergunta, como perceber que o relacionamento está indo parar na UTI? Quando você vive um incesto dentro de casa, quando você olha para a pessoa que está contigo e você olha, você gosta dela, você sente aquele amor, porque eu costumo dizer que amor, as pessoas confundem muito a palavra,
né? Eu posso usar amor e posso dizer, poxa, eu amo Jane Silva, minha amiga. Eu amo Ana Rosa, minha amiga. Eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Eu amo a mulher da minha vida. Eu amo roupa, amo coisas. Quando a gente fala em amor, o amor é uma palavra que, embora no português ela seja utilizada, empregada em vários, digamos, contextos, tá? Etimologicamente falando, a palavra amor vem do grego. Tem diversos amores no grego. Tem storgos, que é amor às coisas, amor à roupa, coisa, anel, enfim, objetos. Philos, que é um amor amigo, é um amor que eu tenho por alguém de forma serena, de forma... Tem um amor que é eros, a palavra eros é amor, só que é um amor de homem para mulher, de mulher para homem, que já está no contexto da atração física, né? E tem o amor ágape, que nós traduziríamos como aquele amor de Deus com a criatura, o amor da mãe com o filho, que é um amor incondicional. Bom, numa relação, o casal ele tem que buscar viver o amor. O romance só é possível quando você tem um pouco do eros. É como se fosse uma comida, um tempero. Você tem que ter o eros, tem que ter aquela coisa erótica do cara botar a roupa do Batman, de médico, botar... Vamos, né? Mulherada, fica atenta a isso aí. Então, e o cara também tem o amor ágape, que é o amor protetor, esse amor da troca, e o amor amigo. Agora, quando o casamento só tem o amor amigo, virou um incesto. Então, no momento que você chega em casa, você percebe que tua relação com tua esposa é serena. Você diz assim, olha, eu não brigo, a gente não discute, a gente se dá super bem. É um ponto preocupante, porque estão vivendo como dois irmãos dentro de casa. Não há sexo, não há atração, não há desejo, né? Eu acho que o casal deve procurar se preocupar também com a aparência. Eu acho que as pessoas estão desistindo de si mesmas muito cedo, e isso é preocupante. Tá entendendo? Aí o cara tá lá na casa dele, ficando gordinho, ficando feio, né? Não se cuida. Aí é humanamente impossível. Tá cheia de bob no cabelo. Ela, por sua vez, cheia de bob, enfim. É essa a ideia aí. Então, eu acho que o casal tem que buscar o equilíbrio da coisa. E o ponto é esse, quando vê que tá muito amiguinho dentro de casa. Ok. A Raíssa do Centro diz assim: nos dias atuais é comum vermos homens e mulheres mais velhos que preferem ter relação conjugal com parceiros mais novos. Quais são as chances dessa relação vir a dar certo? Difícil, viu, Jane? Difícil. Difícil porque a incompatibilidade da idade pode interferir, sim. Eu não digo que é regra, muita gente dá certo. Tem pessoas que têm uma diferença de 20, 30 anos, tá? Que pode vir a dar certo, dependendo da circunstância. Eu acho que está muito envolvido com a individualidade, né? Com o patrimônio emocional de cada um. Agora, eu acho que uma diferença normal de um homem, 7 anos, a mais do que a mulher, 10 anos, 12, eu arriscaria até 15 anos. O homem, sabe, dá para ter uma relação saudável. Passou disso, começa a vir complicações. Agora, o que complica mais não é o caso do homem ser mais velho, é o caso da mulher ser mais velha. Isso tem acontecido muito. Como eu conheço casais onde ela tem 55 anos para 60, ele tem 20 e poucos anos. Então é uma diferença gritante. Vai chegar ele tem que enfrentar preconceito das pessoas, família que vai dizer, olha, aquele cara tá com aquela mulher só é por interesse, e aí começa, né? E vai chegar um momento... Diferentes. É verdade. Os desejos são diferentes, então assim, ela já passou, no caso da mulher, ela já passou por várias experiências na vida e ele é apenas um menino, então ele vai começar a querer ter novas experiências. Então aí há o conflito, uma diferença tão grande, ela com 50, quase 60 e ele com 20, idade de ser filho. E aí quando chega num determinado ponto, por mais que você queira ter a questão, né, sexual ativa, mas você acaba tratando até como um filho e ele vai transferir também algum sentimento dela enquanto mãe. Podemos dizer então que vai chegar um dia que esse jovem vai embora? Com certeza. Não. Sem dúvida. É com muito certeza. Difícil. Tem até a história da Chiquinha Gonzaga, eu acho que teve uma minissérie que mostra né, um jovem que a acompanhou por muito tempo. Mas é raro, é uma situação difícil demais. Complicadíssima. Olha, o Ismael, que mora no Ponto Certo, ele diz o seguinte: na novela Avenida Brasil, o personagem Cadinho tem 3 mulheres.
E quando ele era bem sucedido financeiramente, conseguia administrar bem essas famílias. Mas depois veio a falência e a vida dele virou um inferno. Na vida real, isso acontece? E como sair dessa situação? Olha, é uma situação difícil. O pessoal tá pegando pesado aí na rua, veja bem. Eu sou neto de árabe, né? Meu avô nasceu no Líbano. Então lá, nessas regiões, o homem ele tem direito de casar com mais de uma mulher. E realmente a questão financeira é muito importante, porque ele só pode casar com mais de uma mulher se ele tem condição para tal. Mas aqui no Brasil, eu diria que aqui no Brasil que é o seguinte, o camarada que realmente quer dar uma bicada fora e ele tem que ter condição e bala na agulha. Se não tiver, meu irmão, esquece, bota o sapatinho de molho, porque mulher gasta. Ana Rosa, fala sério, você como psicanalista, você conseguiu, como é que você se vê? Você se viria numa situação dessa, tendo um cadinho e mais duas outras mulheres? É complicado, né? É complicado, porque você cai na história de você ter que dividir o que você gosta, né? Se você está casada, se você está com uma pessoa, você vai ter que dividir com outra. E vai ter que dividir em condição igual. Ok. Uma pergunta que fica no ar e a gente vai responder no próximo bloco. Voltar com o ex ou a ex, dá certo? Esse relacionamento vai à frente ou não? Voltamos já já. Como superar dificuldades nos relacionamentos modernos? Esse é o tema de hoje do nosso programa Camaçari em Debate. E neste último bloco temos a pergunta da Dandara do Jardim Limoeiro. Algumas pessoas costumam voltar com o ex ou a ex. Isso, de alguma forma, afeta o relacionamento amoroso. Quais são as chances dessa união vir a dar certo realmente? Doutora Ana Rosa. A condição para vir dar certo realmente. Eu acho que o amor, o casamento, o relacionamento, ele se baseia não só no amor, mas no respeito. Então, se por um acaso esses ex resolvem retornar à união, mas baseado não só no amor, não só no prazer, mas no respeito, talvez venha a dar certo. Mesmo assim, é complicado porque se foi um casamento rompido por traição, sempre vai gerar a dúvida. Será que vai me trair de novo? Vai conviver o tempo todo com insegurança. Na dúvida, sempre na dúvida. Relacionamento, doutor Luciano, onde tem insegurança, ciúme e problema financeiro, dificilmente vinga, né? Obviamente, principalmente a insegurança é um dos principais problemas dentro de uma relação. Porque quando a relação ela permeia na insegurança, o que acontece? Tanto a mulher como o homem que vive essa insegurança, porque essa insegurança ela pode estar no contexto da obsessão, da neurose obsessiva, né, de um transtorno até mesmo pessoal intrínseco. E quando a pessoa é insegura, ela não consegue dar fôlego para a relação. Então, automaticamente, ela anula o outro também. E, geralmente, a gente pode dizer que o inseguro é o ciumento também, né? Ele, em potencial, ele é um ciumento, porque tem um ciúme normal, claro que quem gosta ciúma, eu defendo, pelo menos eu defendo isso. Agora, tem o ciúme normal e tem o ciúme excessivo, o ciúme doentio, que esse já carece de tratamento, né? Eu já diria que tem o ciúme, tá? Tem o ciúme que é ciúme. Você acha que o ciúme todo mundo tem. Isso. Né? Você tem uma pessoa que você respeita, você admira, você gosta, você... Então, você tem como
vamos dizer, seu, né? Não é posse, mas é seu, é seu amor, enfim. Então, quando algo se aproxima ou quer o que você tem, o que você quer também, isso é do ser humano. Você sente um desconforto quando alguém quer o que você tem, né? Então, isso causa desconforto. Agora, quando você tenta proteger excessivamente o que você tem do mundo, então aí já não é ciúme. Você precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Olha, Joelma da Glebacê diz o seguinte: recentemente fiquei triste porque a relação de meus pais chegou ao fim. Motivo: meu pai é muito mulherengo. Minha mãe disse que não aguentava mais e ainda empurrou a relação por quase 20 anos. Existe alguma chance dele vir a mudar um dia e perceber o quanto errou e poderem viver juntos de novo? É complicado. Com vocês aí. É uma situação muito complicada, porque a traição, a gente está falando da traição aqui, e a traição machuca mais de quem? Na mulher ou no homem? O homem é machista, o homem não pode ser traído, o homem pode trair. Não, a traição, ela fere tanto o homem quanto a mulher no mesmo grau de dor. E no caso do homem mulherengo, ele vem com aquele papo pra mulher. Se ela descobrir, vem, eu não vou fazer isso mais, meu amor é você, aquele papo todo. E tem mulher que vai na conversa, né? Cai na conversa, acredita, ele faz de novo. E aí sempre vai ser assim, não é, doutora Ana Rosa? Sim, ele tem, né? Ele, como você disse, é o mulherengo, né? É o homem que ele acha que ele tem a mulher dele dentro de casa, aquela que ele ama, é aquela que ele escolheu, que ele projetou para ser a esposa dele, a mãe do filho dele, mas que não tem nada demais ele pular a cerca, né? Que não tem nada demais que ele vai ali, vai numa festinha, fica com uma, no outro dia vai ficar com outra. Mas que a mulher da vida dele é mas aquela a mulher dali. da vida dele é a esposa dele. É aquela. Gente, o Jean do Ficandões, ele diz o seguinte: a dificuldade financeira causa mesmo a separação de um casal? Como é que supera isso? Eu não acho que dificuldade financeira seja a determinante causal de uma separação. Eu acho que o fator primordial da separação está na incompatibilidade da estrutura, tá? Porque quando duas pessoas estão juntas, elas vão superar juntos aquilo ali. Quando duas pessoas desejam estarem juntas, elas vão conseguir superar. Agora, tem pessoas que não têm estrutura para suportar o problema do outro, né? Então, essa história de dinheiro ou falta de dinheiro, não. Eu acho que ambos têm que saber se posicionar, tá? Na questão do problema, entendendo a limitação do outro, entendendo que o outro não ele pode ir até certo ponto e ele pode ir até certo ponto. Então, o que os dois, somando essa energia, pode fazer para melhorar o todo orgânico do problema? Dificilmente as pessoas param para concatenar isso. Então, eu acho que não é o dinheiro ou a falta dele o problema da relação, está na incompatibilidade. Podemos dizer que as dificuldades nos relacionamentos amorosos estão intimamente relacionadas aos mistérios do cérebro e da mente humana? Obviamente, o patrimônio psíquico de uma pessoa, as vivências, todas as circunstâncias, tudo isso está relacionado, sempre, né? Mas o ser humano ainda é um grande mistério para a humanidade, para o cosmos, para o universo. O ser humano, ele é um ser incrível, 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 né? Doutor Luciano falou aqui nesse programa de transtornos ansiosos. E aí eu pergunto, de que forma esses transtornos interferem nos relacionamentos atuais? Interfere bastante. Realmente a ansiedade tem sido um problema dentro do casamento. Muitas vezes a falta de percepção, né, do cônjuge em entender que o outro está vivendo um transtorno psicopatológico. Muitas vezes ninguém sabe discernir o que é um transtorno psicopatológico. Então, de repente, aquela mulher está mais irritada, está mais impaciente, ela não suporta mais algumas coisas que em outra ocasião ela suportava. Então, isso acaba dificultando, porque ele começa a achar que aquilo ali é um problema de cunho pessoal. Então, se é pessoal, ele vai partir para a briga. E vice-versa. Então, identificar uma patologia no outro é difícil. Por isso que o transtorno de ansiedade, entre outros tantos transtornos que têm surgido, atrapalha a relação, sim. E aí, na maioria das vezes, o que é que o outro diz, né?
você está me traindo. Não percebe que o seu parceiro, a sua parceira, está passando por um transtorno que não tem traição no momento. Mas o outro já acha isso. Você não Já gosta mais de fantasia, mim, né? exato. Você não gosta de mim. Você está me traindo. Não tem essa percepção realmente de ver, de tentar entender o que é que o outro está passando. Quais seriam os sinais que vocês poderiam dar dicas em relação a isso para poder os casais que estão nos assistindo agora, né, o homem e a mulher, possam identificar e até ajudar o seu Em parceiro? princípio, assim, vamos entender e deixar claro uma coisa, que ausência não significa traição. As pessoas, como Ana Rosa colocou muito bem, o meu parceiro ou minha parceira, normalmente isso acontece muito com relação ao homem. Quando o homem se ausenta muito, a mulher se acha traída, né? Então, ausência, reticência no comportamento não traduz traição, nem falta de amor, nem de tesão. A questão é outra. Muitas vezes a pessoa está passando um processo dela, um processo interno, tá? E muitas vezes você mulher, você esposa, você marido, não consegue lidar com a situação. E aí é que complica a relação. Vamos Então, ser bem claros. Por exemplo, tem agora a minha amiga que está assistindo o nosso programa e já tem aí mais de 20 dias que o marido não a procura. Poxa, já tem quase um mês que eu não tenho nada com meu marido, ele não está nem aí para mim. Aí ela já começa a criar, né? Poxa, será que ele tem começa outra a na fantasiar. rua? Será? E de repente não, ele pode estar passando por um problema. Isso. Pode estar passando por um problema que muitas vezes nem ele consegue identificar. Muitas vezes nem ele sabe o que é que está acontecendo, né? Então você cai na rotina, você diz assim, é porque é problema financeiro. Pronto, eu estou nervoso por causa do problema financeiro. Eu não sei como é que eu vou dar conta. Mesmo assim, ela vai fantasiar, ela vai achar que não, que ele já não tem mais interesse por ela e ela faz, né? Será que eu estou gorda? Será que eu já estou muito velha? começa a psicose. Então, assim, eu estou muito gorda, eu estou muito velha, meu Deus do céu, né? Então, ela já começa a fazer toda a fantasia e achar que ele tem uma outra na rua. E muitas vezes nem ele se dá conta do que é o real problema dele, que não é só o problema financeiro, que não é só o problema no trabalho. Pode que ser o até problema dele algum pode problema de ser outro, saúde, também, tanta coisa que está acontecendo que é um outro com ele. problema. Ok. A gente está falando muito das dificuldades nos relacionamentos modernos e eu já ouvi de algumas pessoas a seguinte frase: poxa, parece um karma na minha vida. Eu não consigo me relacionar bem com ninguém. Todo relacionamento meu acaba mal. Poxa, por que eu não casei ainda? Tem mulher que eu não consigo casar. Tem homens, pô, com toda mulher que eu namoro nunca dá certo. O que está acontecendo? Será que Deus esqueceu de o mim? famoso dedo ruim. Aí, se envolvermos nessa discussão a religião e abordarmos, por exemplo, o espiritismo. A doutrina fala de reencarnação e diz que cada um de nós, ao nascer, traz consigo o desígnio de reviver, resgatar e resolver situações anteriores, ainda pendentes. Aí a religião diz assim, olha, o que você está passando hoje é reflexo de vidas passadas, é alguma dívida sua que ficou lá atrás e por isso você está tendo que passar por essa situação. Se assim for, muitas pessoas que enfrentam dificuldades nos relacionamentos vão ter que conviver mesmo com esse karma até cumprir sua missão, doutor Luciano? Eu, deixando com certeza o conceito religioso de lado, não vou entrar no mérito reencarnacionista, mas vou dizer o seguinte, nós estamos aqui para termos paz, ok? E numa relação, o importante é prazer, satisfação e harmonia no convívio. O princípio da família está no respeito e no amor mútuo, na troca. Então, se uma relação, ela oprime, ela anula, ela desconstrói o outro, essa relação é uma relação destrutiva. Cada ser humano que tem dons, que tem valores, que é capaz de alcançar graus mais elevados de uma consciência superior, tem direito de ser feliz. Então, eu não vou muito para esse lado de casei, sou obrigado a ficar para sempre nessa situação. Não, porque a religião já entra muito nisso, né? No conceito, no tabu. Aí a gente vai entrar no tabu, que é outra história. Mas não, eu acho que a pessoa tem direito de ser feliz sim e tentar ao máximo resgatar a relação, lutar pela relação, mas
nem todo mundo consegue. Não é uma façanha de todos. Doutora Ana Rosa, em Salvador, o terapeuta Jordan Campos está ministrando uma palestra que diz o seguinte: não discuta a relação e seja feliz. Esse é o título da palestra. Aí eu pergunto para a senhora, dá para ser feliz sem discutir uma relação, sem discutir prós e contras? Você fazer de conta que não está vendo nada e só viver essa relação? Eu acredito que você precisa realmente discutir, né? Porque se algo lhe incomoda, então você precisa externar. Se você, como você falou, de alguns problemas de que o homem está passando, ou a mulher, e que o outro não sabe, então assim, você precisa externar, você precisa saber o que está acontecendo exatamente para que você não fique fantasiando e fique dando lugar a criar, né, margens de pensamentos distorcidos a respeito da sua relação. Eu acho que deve ter, sim, mas não essa coisa de todo dia você ter que sentar para discutir relação. Também não. Isso também já passa a ser uma neurose, né? Ok. Em tempos modernos de Facebook, sadomasoquismos e outras novidades, dá para superar as dificuldades nos relacionamentos e viver bem? Está mais complicado porque a gente vive uma sociedade mecatrônica, obviamente uma sociedade mais egóica, as pessoas estão mais para si mesmas, então a comunicação com o outro está mais difícil. O Facebook, o computador, a internet está quebrando muitas coisas, embora não seja nem o tema de hoje, está quebrando muita infância, eu falo muito disso. Não vejo mais criança brincando na rua, só está no Face. Então acho que as pessoas têm que tomar cuidado com isso. O relacionamento, ele corre risco sim, quando a pessoa deixa de separar momentos importantes, que seria da pessoa amada, para estar no Facebook trocando ideia com os amigos. Tudo tem seu momento, eu acho que tudo é equilíbrio. Eu não conheço o contexto do trabalho do colega que está fazendo a palestra em Salvador, não sei em que contexto esse tema se baseia, né? Então não vou julgar o tema em si, mas eu digo o seguinte: nenhuma relação funciona sem discussão. Nenhuma relação funciona sem troca, porque a interpretação, a leitura que eu vou ter do outro vai depender muito de como eu troco com esse outro, e isso está muito no campo do diálogo, da discussão. Então, a discussão ela é o diapasão que afina um instrumento relação. Olha, eu sei que no programa de hoje ainda cabia a gente falar das dificuldades nos relacionamentos, né? Em família, relacionamento com os pais, com os irmãos, com os chefes de trabalho, enfim. Mas a gente se prendeu basicamente aos relacionamentos amorosos, porque sabia que esse tema rendia bastante, e visando, né, ajudar você que está do outro lado, você que está passando por alguma dificuldade na sua relação conjugal. Espero que o programa de hoje tenha colaborado de alguma forma. Deixa aí um minuto para as considerações finais dos nossos convidados, e começa com o Dr. Luciano. Quero agradecer mais uma vez, para mim, meu Deus, assim, não tem nem palavras para expressar a satisfação de estar aqui sempre, né, abordando diversos temas. Quero deixar um grande beijo para esse público maravilhoso, né, um forte abraço, foi um prazer estar junto com a Ana Rosa no estúdio, com você, Jane, e deixa aí, tem bastante novidade aí no lucianocairus.com, vou perder a oportunidade de dar uma acessada, tem artigos novos lá, e é isso aí, um forte abraço a todos, beijão. Doutora Ana Rosa. Eu também agradeço o convite dessa participação, foi muito interessante. E dizer que na relação nós temos que ter basicamente amor e respeito. Ok. E não esqueça de sugerir o próximo tema a ser debatido aqui pela TV Câmara. Sua participação é muito importante. Obrigada pela atenção, pelo carinho, pela audiência e até a próxima edição do programa Camaçarim Debate.